Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Stadler e esse é o nosso segundo vídeo, nossa segunda aula sobre patrimônio cultural. Lembrando que esses vídeos fazem parte aí do curso de extensão que está sendo feito para a conclusão do estágio, que nesse tempo de pandemia está sendo feito online, um estágio da minha graduação de História, o estágio de ensino médio, tá? Então, vamos lá. Vocês são todos muito bem-vindos a essa aula. Compartilhem, deixem seus comentários para que eu possa interagir com vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham no decorrer da aula, vocês podem deixar ali nos comentários que depois a gente comenta, ok? Então, para iniciarmos, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e os slides que eu preparei para a aula de hoje. Bem, hoje nós vamos continuando a falar sobre patrimônio cultural, lembrando que na aula anterior, que foi a aula introdutória, nós abordamos alguns conceitos, o conceito de patrimônio, o conceito de bem cultural, o conceito de memória, e hoje nós vamos falar um pouquinho, nós falamos também sobre patrimônio material e imaterial, e hoje, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho a respeito de preservação do patrimônio, né? Então, por que preservar, né? Qual a importância do patrimônio, né? De repente, nós podemos pensar assim, mas é coisa que já não faz parte, tem que dar lado para a modernidade, para outras coisas, não... Tem pessoas que têm uma ideia errada de que preservar ou tombar um bem deixa aquele bem inutilizável, então nós vamos aí quebrar alguns mitos, tirar algumas dúvidas e vamos falar um pouquinho sobre preservação. Então vamos lá. Preservação. Eu vou começar aqui lendo com vocês essa citação aqui de Batista. Patrimônio é algo que conta uma história. Pode ser um objeto, uma identificação, crenças, ritos e costumes, e até o conhecimento necessário para fazer as coisas. A nossa cidade é cheia de histórias, portanto, é cheia de patrimônio. Então, aí nós podemos observar a importância primordial de preservar, né? Contar uma história. Contar a história daquela cidade, através do patrimônio nós podemos contar como aquele local, aquela cidade foi fundada, a história, a base da economia, contar, enfim, a cultura, quais foram as etnias. Então, aquele bem, ele preserva uma história, né? Nós temos aí uma imagem do Colégio Estadual do Paraná, que é um bem tombado aqui da nossa cidade de Curitiba, né? Então, e todo patrimônio, ele conta alguma história, ele traz em si um valor histórico, né? Então, preservar é manter, proteger, conservar e defender. É respeitar o direito das próximas gerações conhecerem a sua história, né? Quanta coisa que já foi demolida que contava uma história, quanta coisa que deixou de ser preservada, né? Que fazia parte dessa construção histórica da nossa cidade, da sua cidade, de um local. E muitas vezes por falta de conscientização e por interesses econômicos e demais interesses, não há preservação. Quando a população preserva um bem, está reconhecendo nele um valor, portanto, compete à própria sociedade definir o que deve ser preservado. Desse modo, a preservação é um ato de cidadania, exatamente. Você na sua cidade, você vê algum bem e você sabe, poxa, isso daí faz parte da minha cidade, esse local, esse colégio, essa igreja, algumas tradições. Aqui em Curitiba, por exemplo, foi tombado a carne de onça,
que é servida desde muito tempo atrás, em vários bares tal da cidade, e como patrimônio local. Então, o que a própria sociedade, quem que pede esse tombamento? A própria pessoa civil, ela pode ir lá até os órgãos competentes e falar, eu queria pedir o tombamento de tal bem. Aí é feito todo um processo em cima disso. Mas aí se vê um ato de cidadania, né? O papel do Estado é de mediador e regulamentador, garantindo através das leis a representatividade desses bens. Então, nós colocamos aí o Colégio Estadual do Paraná, justamente porque quem pediu o tombamento do colégio foram algumas alunas, que após terem tido umas aulas de educação patrimonial, assistido algumas palestras, elas viram a importância e de preservar, que o Colégio Estadual faz parte da história paranaense, da história de Curitiba, e na época queriam fazer ali reformas estéticas no colégio, e elas resolveram solicitar o tombamento. E foi feito o tombamento do colégio e ele está aí preservado. Você vê um ato de cidadania dessas alunas, aí conseguiu que o colégio fosse preservado. Formas de preservar. Preservar através da educação, que é a conscientização, que é a primeira forma de se preservar. É você ensinar, né? É o que nós estamos fazendo aqui hoje também com esse curso, com esses pequenos vídeos, nós estamos tentando mostrar um pouquinho do que é o patrimônio, das formas de preservar, justamente para criar uma conscientização a respeito da importância da preservação através da educação patrimonial, né? Então, a conscientização da comunidade para que reconheça a sua própria identidade através da história e cultura. É importante porque se você começa a destruir todo o patrimônio, o qual aquele local, não é só o local físico, mas a própria comunidade em si, enquanto comunidade, você destrói aquilo que ela representa, você destrói a própria comunidade, a identidade daquela comunidade. Ela não se vê ali representada. Ela não se vê representada. Ela olha ao redor dela, ela vê as manifestações culturais e aquilo não a representa, né? Então, aí está a importância de se preservar. Você preserva a história, você preserva a identidade cultural daquele povo. O governo federal, através da Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, instituiu o Plano Nacional de Cultura, que visa o planejamento e implementação de políticas públicas voltada à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. As 53 metas do PNC têm por objetivo proteger e promover a diversidade cultural brasileira, sendo a preservação do patrimônio cultural brasileiro um dos elementos que constitui essa agenda governamental. Um dos itens dessa agenda visa aumentar em 60% a frequência de educandos nos centros culturais e casas de memória. Então, olha só, é uma forma também de se preservar. A partir do PNC foram criadas várias políticas aí das cidades históricas, né? Também criou-se o conceito de diversidade cultural, então das diversas culturas que devem ser preservadas, né? Então foi muito importante, foi um passo muito importante do Brasil aí na preservação da sua cultura, do seu patrimônio. E como foi citado ali, um dos itens dessa agenda é aumentar a frequência dos educandos. Quem melhor que os próprios professores, educadores, de criar essa consciência cultural para poder passar para as novas gerações, né? Então, os centros culturais, casas de memória, né, museus, enfim. Aqui
nós temos aqui essa imagem, antes de eu passar para frente, aqui é o Museu da Língua Portuguesa. Esse incêndio foi em 2016, olha só, né? A falta de manutenção, problemas aí de manutenção no edifício causaram esse incêndio, né? Recentemente também, pouco mais de um ano atrás, nós tivemos também incêndio aí no Museu Nacional, né? Então, isso sempre é uma grande perca aí para o patrimônio cultural brasileiro. O tombamento é uma das formas de preservação, né? E o que é tombamento? Nem tudo que deve ser preservado é tombado. Mas o que é o tombamento? Para que a gente possa entender. É o reconhecimento pelo Estado do bem cultural que a sociedade deseja preservar. É o reconhecimento através de leis que impedem a destruição e a descaracterização do bem, preservando assim a identidade de uma comunidade e o respeito à memória do local. Então, é o ato institucional de preservar, né? Através de normatizações, os órgãos governamentais, as esferas municipais, estaduais e federais, pode fazer nas 3 esferas pode ser feito esse tombamento, né? E através do tombamento, o tombamento não quer dizer que agora aquele imóvel tem que ficar daquele jeito, aquilo tem que ficar, ninguém pode usar, ninguém pode mexer, e tem que ficar assim para sempre, e não é isso. Ele normatiza como aquele imóvel deve ser preservado, mas isso não quer dizer que o imóvel ele perca ali, ele não pode ser usado economicamente, não pode ser usado, dado outros fins aí para esse imóvel. O que pode ser tombado? Bens móveis, então não é só um imóvel, um bem edificado, né? Pode ser documentos, escritos, fotografias, obras de arte, móveis, utensílios, são os bens móveis, edifícios, né? Imóveis, edifícios, conjunto de edifícios, ruas, praças, parques, sítios históricos e arqueológicos e paisagens naturais. Então, aí se vê que não são apenas casas, prédios, edifícios e conjuntos de edifícios, ou centros, ou cidades históricas, né? Também pode ser documentos, fotografias, obras de arte, podem ser tombados. Esses bens, para serem tombados, devem ser representativos e de interesse para a preservação cultural. Então, a sociedade civil qualquer pessoa pode solicitar, através de órgãos como o IFAM, aqui no estado do Paraná nós temos a Coordenação do Patrimônio Cultural, então, através desses órgãos, você pode solicitar o tombamento e esses órgãos eles vão ver qual que é a representatividade desse bem e o interesse para a sociedade, para a preservação cultural. Então, eles fazem a mediação, mas é a sociedade, parte da sociedade que deseja preservar. Tem também a situação em que o próprio Estado solicita, aí é um outro processo, né? Mas tem também a solicitação do Estado da preservação daquele patrimônio. Como se faz o tombamento? Então, aqui, olha só. Então, como eu falei, ele pode ser em 3 instâncias, né? Municipal, na esfera municipal, estadual e federal. Então, a partir de entrar com o processo de tombamento, né? Ele é feito através dos livros tombo, então são várias categorias ali, então pode ser arqueológico, etnográfico, paisagístico. Segunda categoria, um bem histórico, belas artes e artes aplicadas. E quem pode solicitar? Bem, pode ser voluntário, próprio proprietário, pode
solicitar, e pode ser compulsório quando há recusa do proprietário daquele bem em aceitar o tombamento, né? Aí seria de forma compulsória. Também pode ser feito. Nós temos algumas imagens aqui do Centro Histórico da Lapa, tá? Que ele foi aí tombado pelo Patrimônio Histórico Cultural do Paraná, tá? Todo o Centro Histórico da Lapa, pela representatividade que tem, né, ali na Revolução Federalista. Então, é muito significativo, um patrimônio aí. E o Centro Histórico da Lapa, muito embora e tenha uma história muito, faça parte de uma história muito importante aí, parte da história do Paraná, né? Ele também, a preservação do centro histórico fez com que aumentasse muito o turismo para essa região também, porque as pessoas se interessam muito pelo patrimônio, conhecer a história, onde aconteceram os fatos históricos, né? Então, às vezes a pessoa pensa, não, mas vai tombar e não vai poder mexer no imóvel, não né, não pode descaracterizar, enfim. Mas tem outras formas de você poder ali também fomentar o turismo, né, através aí do turismo histórico e tal. Órgãos de proteção do patrimônio. Nós temos na imagem ali Mário de Andrade e Rodrigo de Melo Franco, que foram os pais do IPHAN. Bem, os dois ali, principalmente o Mário de Andrade, ele fez parte ali do modernismo, da Semana ali de Arte Moderna, né? E ele que foi ali o precursor, na verdade, de toda essa história de preservação. O Mário de Andrade, juntamente com Rodrigo Melo e Franco, na época do ministro ali do Gustavo Capanema, eles fizeram ali a criação do IPHAN, do que viria a ser o IPHAN, né? Era ISFAN na época. Então, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, fundado em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, pelo ministro Gustavo Capanema e o poeta Mário de Andrade. O IPHAN ele atua em todo o território nacional brasileiro, através de 53 representações nos 27 estados e Distrito Federal. Então, isso daí é na esfera federal. Na esfera estadual, nós temos a Secretaria de Estado e Cultura, através do Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Natural aqui do Paraná. E municipal, as secretarias de cultura e conselhos de defesa do patrimônio cultural. Então, a ideia começou a fermentar, a aparecer ali de preservação através de Mário de Andrade, né? Que visitou aí muitas cidades, é ele que veio ali com os primeiros conceitos de patrimônio material e imaterial, o que deveria ser preservado, a cultura, enfim. Ele foi o precursor aí da preservação aí do nosso patrimônio histórico, justamente porque o Brasil naquela época vinha nesse afã de modernização, né? Então, era necessário preservar, senão muito mais do nosso patrimônio teria sido perdido. E é isso, gente. Por hoje seria isso. Tá aí, nós falamos um pouco hoje sobre preservação, sobre o porquê preservar, né? Preservar aí para gerações futuras, para poderem conhecer a nossa história, como nós conhecemos hoje através do que nossos antepassados deixaram, através do legado que eles deixaram, né? Então, esse seria o principal motivo, a criação de uma identidade, de uma ideia de pertencimento, de comunidade, né? Então, esse é o principal motivo de se preservar. Então, na próxima aula, nós daremos continuidade. Eu agradeço você que assistiu comigo essa aula de hoje, nesse pequeno
essa nossa pequena aula. Peço que você compartilhe, comente, e nós hoje vamos ficando por aqui, tá ok? Muito obrigada e até a próxima.